Olá pessoal, eu sou o professor Macari com mais um Play História para você e hoje trazendo aí uma edição especial do aulão do PAS UEM. Nós temos aí o processo de avaliação seriada que estará acontecendo aí nos próximos dias. Vamos trazer aqui vários conteúdos de acordo com a etapa que você fará a sua avaliação. Aproveite bem aí este aulão. Se inscreva no nosso canal, nós estamos sempre trazendo vídeos diversos ali para manter aí a sua memória histórica sempre fresquinha. E compartilhe, curta e principalmente, né gente, mantenha o sininho ligado para você não perder nenhuma novidade do canal. Curta a aula, aprenda bastante, tamo juntinho, vamos lá! Chegou então aquela aula que você estava esperando para o PAS, a aula da matéria mais legal, a aula daquela matéria, história. Gente, história é tudo de bom. Quando você sabe história, você também sabe hoje o que você tem que fazer daqui para frente. Claro, você já tem experiência do que aprendeu, do que leu, do que conhece, do que aconteceu no passado. E história não é só do passado, história é também do futuro, história do presente, tem tudo na história. História é tudo de bom. E hoje nós começamos ali então a nossa aula, do PAS. A Universidade Estadual de Maringá está promovendo o PAS para você, alunos do ensino médio. Você sabe muito bem que dia 21 de fevereiro, não esqueça essa data, se prepare direitinho, bonitinho, redondinho, porque você tem prova, é coisa séria, gente. Mas o que é o PAS? O PAS, na verdade, é uma sigla para Processo de Avaliação Seriada da Universidade Estadual de Maringá para você adquirir uma vaga na Universidade Estadual de Maringá, a quinta, tá? Escutou bem? A quinta melhor universidade estadual do Brasil. É uma forma alternativa, então, que é colocada à sua disposição, aluno do ensino médio, para você, então, poder fazer o quê? Todo final, então, você que já está inscrito no PAS desde a primeira série do ensino médio, todo final da série você vai fazer uma avaliação e você vai pontuar nessa avaliação. E a cada ano, de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, esses pontos acumulados te darão condições de você ter uma vaga na Universidade Estadual de Maringá para o curso que você quer, sem você precisar fazer aquele vestibular tradicional. Show de bola isso aí, sabe que parece um cursinho super mega extensivo de 3 anos. E ó, detalhe, só vai cair a matéria daquela série. Se ligou? Então não perde não, se liga, vamos nessa junto comigo, tá? Olha só, você que é da primeira etapa, primeiro ano aí, meus queridinhos, alunos maravilhosos, fofurinhas do primeiro ano. Se liga aí comigo, tá? Você vai estudar essas matérias. Vou deixar aqui para você ficar vendo ali, ó, Antiguidade Ocidental Greco-Romana, vai trabalhar com democracia, cidadania, escravidão, naquele período, a cultura da polis, a expansão romana e a política imperial e o importante, a crise do século III depois de Cristo. Também nós vamos estudar um pouquinho o Ocidente na Idade Média. Aí não tem nada aqui que você já não viu. Olha só, queridão, ó, a sociedade feudal, a economia medieval, o Estado e a Igreja, é claro, a cultura e o saber, né, daquele período. História moderna também vai fazer parte desta aula aqui. Nós vamos estudar um pouquinho a crise da sociedade medieval, o nascimento do mundo moderno, nos estados, a formação dos estados nacionais, transformações históricas do Ocidente no fim da Idade Média e as formações dos estados nacionais. E é claro, nós não podemos deixar de fora porque vai cair as grandes navegações. Isso aqui são os conteúdos do PAS. Olha só, e de história do Brasil, o que você tem que dominar bonitinho, redondinho, bacaninha? O período colonial, economia, política, sociedade e, é claro, cultura. História do Paraná vai ter? Não, neste vídeo, não. Mas eu prometo para você que vou fazer um vídeo exclusivo para a história do Paraná. Vai estar na sua mão antes, tá? Durante essas férias aí você vai aproveitar para estudar isso aí, para chegar redondinho em história no PAS. Falei? Beleza, vamos então ao que interessa? Clica lá no play. Antiguidade Ocidental da Grécia. E aqui eu pego o meu pandeiro show. Olha só, gente. Pandeiro show. Olha que legal, né?
Muito bem, Antiguidade Ocidental da Grécia. Matéria legal, Grécia é sempre bacana, né, gente? Vamos lá então, primeiro tópico que nós vamos trabalhar, geografia. Claro, vamos pensar ali, Península Balcânica. O que tem na Península Balcânica? Ilhas, ilhas, ilhas e mais ilhas. Você tem muitas montanhas e você tem, consequentemente, poucas terras férteis. Simplesmente as terras mais férteis, todas elas têm o seu grau de fertilidade, mas ao sul nós temos ali o Peloponeso, a região do Peloponeso, que nada mais, nada menos ali é super boa comparada às demais em termos de fertilidade da terra. Os períodos que interessam aqui, nós vamos falar do período homérico e do período pré-homérico, mas antes disso eu estou esquecendo de uma coisa, vou até apagar aqui, ó. Olha só, cidade-estado. Cidades-estado, você não pode esquecer disso, que é uma cidade-estado. É uma cidade que tem todas as atribuições de uma nação, de um país, de um estado nacional. Ou seja, em outras palavras, né, falando aqui entre nós aqui, é um país de uma cidade só, uma nação de uma cidade só. Tem tudo, tem exército, tem política, tem religião, tem economia, tem sua bandeira, tem sua língua, sua tradição, tem tudo que você imaginar em um exército, seu governante, né, a sua forma de governar, tudo. Não esquece nada, pensa nos países, mas ao invés de ser um país com um monte de cidades e estados, é um país de uma cidade só, que a própria cidade é o estado, sacou? Pegou? Beleza? Tranquilo, isso é uma cidade-estado. Por que ela surge? Simplesmente porque numa região, como geograficamente falando, dessa forma tão isolada uns dos outros por causa de ilhas e montanhas, é óbvio que eles têm que tentar se desenvolver de uma forma bastante independente uma da outra, que vai formar aí o que nós conhecemos como cidade-estado ou cidades-estados, que são centenas na Grécia. Muito bem, o período que nós vamos trabalhar aqui é o período homérico. Pensa um pouquinho no período homérico. O século XX é o século XII antes de Cristo, certo? Só para você lembrar o que estava acontecendo mais ou menos no século XII antes de Cristo. Fazia pouco tempo que o pessoal lá de Israel tinha saído do Egito, né? Já fazia cento e poucos anos e estava formando ali toda aquela região de Canaã, do Israel que nós conhecemos da Bíblia. Então, mas lá na Grécia também estava acontecendo coisas. Por exemplo, está chegando ali os dórios. Quem são os dórios? Muito bem. Os dórios chegam ali logo no comecinho, né? No século XX, mais ou menos antes de Cristo, eles começam a entrar. São povos que vão vir do decorrer entre o século XX e o século XII antes de Cristo, mas já tinha outras pessoas que formavam aquela região, outros grupos que formavam, que migraram para aquela região. Mas os dórios eram extremamente violentos. Então, por conta disso, aonde eles chegavam, o que os povos locais faziam? Vazavam. Iam para outros lugares, para regiões menos inóspitas, até para não serem atacados ou escravizados pelos dórios. E eles vão se instalar na sua maior força ali no sul, no Peloponeso. Por quê? Óbvio, né? Terras mais férteis. Então nós temos ali a primeira diáspora, espalhamento grego, né? Onde os gregos vão sair daquela região e vão para outros lugares, pós-montanha, pós-florestas, pós-litorais, e vão formando ali as cidades-estado. Muito bem. Nós temos depois do século XII até o século VIII a.C., nós temos ali o período homérico, que é o período homérico. Lembra de Homero? Homero, aquele camarada que gostava de escrever todas as coisas que aconteciam, as histórias épicas, né? Sobre, por exemplo, ali Odisseu. Quem é Odisseu? Odisseu é o cara que sai da ilha de Ítaca, né? Ele é amaldiçoado pelos deuses e ele vai, então, é lançado mar afora para viajar. Ele vai encontrar ali Ciclopes, vai encontrar ali a Medusa, vai encontrar um monte de histórias que nós conhecemos da mitologia grega. Então Homero vai começar a escrever essas histórias ali. E sabe o que é legal disso aí? Ele vai fazer Ilíada e vai fazer a Odisseia, que vai falar também da Guerra de Troia, vai falar dessas guerras. Isso aí vai ser um parâmetro para que os historiadores possam, então, compreender, entender um pouco mais deste período. Por quê? Porque era o que se tinha escrito. Até então não se tinha muita coisa escrita. Homero vai deixar os seus escritos, que com os estudos a partir dos escritos de Homero se conhecerá muito mais sobre a Grécia Antiga. E aí nós temos a formação dos genos, que é aqueles clãs familiares, né? Que eles acabam crescendo tanto que eles têm que se separar, porque não tem terra para todo mundo.
mundo, já falamos, a Terra não é tão fértil. Nós temos a segunda diáspora grega que acontece nesse período, entre 12 e 8 a.C., né? Eles vão se dispersar mais uma vez, populacionando, né, outros lugares ali da Península Balcânica. Legal, né? Muito bem. Fica ligadinho agora nisso aqui, período arcaico. Século 8, século 6 a.C., tá lembrado de quem? Sócrates, Platão, Aristóteles, nós temos todos aqueles outros, aquela gama de filósofos, né, que nós conhecemos, já estudamos, você já estudou isso aí em filosofia, e nós temos em destaque aqui, eu vou destacar duas cidades-estados importantes. Primeiro, Atenas. Por que Atenas é importante? Bom, óbvio, né? Nós temos ali a questão da democracia, que é o governo do povo. Em outras palavras, o governo é onde o povo tem uma participação maior. É óbvio, gente, não confunda a democracia daquela época, a democracia que muitas vezes nós conhecemos aqui no Brasil, na América do Norte, essa democracia mais ampla, mas já era uma democracia. Os cidadãos, o que era a cidadania para eles naquele momento? Era aquelas pessoas que tinham condições de participar da política, de alguma forma, ou votando. Geralmente eram pessoas que tinham mais recursos, porque a política precisa do ócio. O que é o ócio? Tempo para fazer política, para discutir política, para ir conversar sobre política nas cidades e estados, né? Tudo isso aí demanda, então, de você ter um certo recurso, porque como que você vai deixar a sua lavoura para discutir política? Não dá. Então, dessa forma, o que acontecia? As pessoas que tinham menos recursos acabavam não participando da política, geralmente eram pessoas com mais recursos. E aí entra a ideia de cidadania, que cidadania, na verdade, quem eram os cidadãos, na verdade, romanos? Era igual hoje, que qualquer pessoa pode votar, qualquer pessoa pode participar da política? Não, não era igual hoje. Tinha as pessoas certas para participarem. Geralmente, as famílias mais tradicionais e abastadas da Grécia, né? Claro. Política tem a ver com polis. Polis quer dizer, na verdade, hoje nós podemos entender assim como uma comunidade, mas na época se entendia como uma cidade-estado, porque era a maior comunidade que eles tinham. Então, polis, político é aquele que se preocupa com a sua polis. Esse é o político. Diferentinho de hoje, mas tudo bem, vamos deixar para lá, vamos pensar nas origens de tudo isso aí, tá? Então, tudo isso aí vai fazer com que a democracia, a polis, ela se repercuta pelo restante do mundo ocidental. Por isso que o berço da democracia é a Grécia. Atenas era uma referência para a democracia. E a escravidão, se tem também em Atenas? Sim, mas é diferente, não é a escravidão que nós conhecemos como aquela escravidão colonial, é mais uma escravidão voltada para a questão da guerra e da dívida. Nós vamos falar um pouquinho nisso agora, quando nós lembramos de Esparta. Esparta tem umas características bem diferentes, já tem uma outra política, uma outra forma de pensar. Primeiro, eles são extremamente militaristas, o negócio deles é a guerra, tá? E extremamente xenofóbicos. Por quê? A guerra porque eles precisam proteger as terras férteis, afinal, eles são descendentes dos dórios, dos violentos dórios, então agora os espartanos têm que proteger sua terra, ali no Peloponeso. Para isso, eles formam, então, exércitos. A pessoa nasce já direcionado para o exército, homens, mulheres, começam ali desde criancinha e vão até os 60 anos de idade, sempre defendendo por meio dos exércitos. O exército espartano era, na verdade, uma potência literalmente falando. Ninguém se preparou tanto para a guerra quanto eles. Lembra de Leônidas e os 300? Adivinha? Espartano? Claro, né? Muito bem. Você tem ali a xenofobia para que eles não pudessem sofrer influências de outros povos e se desconcentrassem do propósito principal da vida de um espartano, ser um guerreiro. Esse era o propósito de um espartano. E é claro, a região do Peloponeso, também onde fica ali Atenas, né? Ela tem a parte que é dos espartanos extremamente protegidas. Não quer dizer que ele era inimigo dos outros gregos, entenda bem isso. Houveram momentos de harmonia, claro, óbvio, né? Como momentos de atritos, como a guerra do Peloponeso, que era entre Atenas e Esparta. E adivinha quem ganhou? Não é difícil de pensar, né? Lógico, Esparta. Mas vamos para frente.
O importante aqui da Grécia é pensarmos na cultura helênica. Helênica é cultura grega. Não confunda helênica com helenística. Helenística tem a ver com Alexandre o Grande, né? O macedônico, onde ele vai levar a cultura helênica grega e misturar ela um pouquinho ali, expandir ela para o Oriente. Essa mistura toda vai trazer a cultura helenística. Aqui nós estamos falando da cultura grega. O que nós temos de bom? Filosofia, já falamos um pouco, o amor, a sabedoria, a história, o registro histórico. História é tudo de bom, né, gente? Arquitetura, matemática, medicina, esportes, Olimpíadas. É isso aí. Religião, o politeísmo, a forma de se pensar e o uso exacerbado das esculturas, a obra de arte, a arte plástica corria no sangue dos gregos. Isso aí foi muito influente para a nossa cultura ocidental hoje. Muito bem, e agora vamos falar um pouquinho de Roma, e mais uma vez aqui. Antiguidade ocidental, Roma. Ah, caiu tudo, mas não tem problema. Fica ligadinho, é só pra ver se você tá ligadão. Já tava tudo ensaiadinho, gente. Isso é só pra deixar você ligadinho, pra você não se desconcentrar. Vamos pensar um pouquinho em Roma, então. Primeira coisa, é claro, geografia. Península Itálica, etruscos e italiotas. Os italiotas, na verdade, são os latinos e sabinos, que também povoaram ali aquela península. O interessante aqui é saber o seguinte: existem duas formas de pensar nas origens de Roma. Primeiro, a lendária. Dois irmãos, Rômulo e Remo, deixados ali, né, pelos descendentes, né, de Enéas, né, por causa da guerra de Troia, ali na região do rio Tibre, são abandonados ali para morrer, porque não se tinha muito o que fazer, simplesmente uma loba os encontra, os amamenta, um pastor posteriormente os encontra, cuida deles, e eles crescem, bonitos, charmosos e formosos, mas um dia, tipo Caim e Abel, brigam, e nesta briga, adivinha, né, por questões ali de fronteiras, para estabelecer a cidade de Roma, Rômulo matou Remo e simplesmente agora ficou fácil de escolher o nome para a cidade. Rômulo, que tem a ver então com a homenagem ao que sobreviveu. Essa é a lenda. Agora vamos pensar um pouquinho ali na história. Ano 753 a.C., exatamente o mesmo ano da lenda. Olha que interessante, né? Nós temos ali latinos e sabinos que estão sendo atacados por etruscos. Os etruscos, violentos, guerreiros, eles vão então atacar esses grupos e eles vão criar ali uma certa fortaleza, aonde vai ficar demarcada ali a cidade de Roma. Claro, os etruscos vencem, mas é interessante que o primeiro rei monarca romano, ele se chamava o quê? Rômulo. Olha só, ano igual, nome de rei igual. Tudo bem, coincidências, talvez, mas veja só, essa é a história, como ela deve ser contada, a questão desses povos que, de certa forma, acabaram influenciando ali toda a América Latina, todo o Ocidente. Muito bem, para isso nós temos que pensar agora que foi estabelecida uma monarquia, ano 753 até o 509 a.C., era uma monarquia. Quem era o primeiro rei? O Rômulo. E nós temos, não é só um rei mandando, nós temos um senado que também é uma espécie de conselheiros, de anciães que vão ali ajudar o rei ali a tomar decisões importantes. Muitas vezes é o próprio senado que acabava decidindo, como sempre, entre aspas, acabava acontecendo. Muito bem, existia também as assembleias curiatas. As cúrias, na verdade, é que as regiões ali de Roma, elas foram divididas, né? E tinha então ali os seus líderes locais, muitas vezes até provenientes do povo mesmo. Esse pessoal ali acabava formando a assembleia para levar as necessidades que eles tinham em suas regiões locais até o conhecimento do Senado e do rei para se resolver as questões. Então nós temos uma sociedade dividida entre patrícios, que são os fundadores de Roma, os clientes, né, que são na verdade os descendentes, os parentes desses fundadores, e temos os plebeus, né? Quem são os plebeus? O povão, né? A crise se dá porque depois de 7 reis, o último rei, o Tarquínio principalmente, não que os outros também não fossem diferentes, mas eles não davam atenção necessária às necessidades do povo. Então acabou então se reunindo e expulsando literalmente Tarquínio do poder. E eles acabam eliminando a ideia de monarquia, que não deu muito certo. Bom, deu certo por um tempo, né? Pelo menos mais de quase 150 anos. Bem, estabelece então uma república, não precisa mais agora de governar a partir de um descendente vitalício de alguém, nada de hereditário, não precisa de sangue nobre.
Nós temos ali do ano 509 até o ano 27, olha que é bastante tempo, são quase 500 anos, os cônsules que estarão governando Roma, o Senado que vai ter muito poder, porque o número de senadores aumenta bastante, e continua as assembleias curiatas, que são os governos regionais ali, né? Muito bem, mas a plebe não se sente satisfeita com isso. Por quê? Existiam muitas desvantagens, os caras tinham que ir para a guerra, abandonar suas lavouras para ajudar os patrícios. E depois, os patrícios estavam de boa, porque eles poderiam até ir para a guerra, mas eles poderiam deixar escravos, deixarem servos ali trabalhando nas suas lavouras. Isso aí prejudicou demais a vida dos plebeus. Também os caras não podiam se casar com ninguém que fosse patrício. Já pensou? Não podia misturar plebe com patrícios. Afinal de contas, né, são sociedades com estamentos diferentes. Dentro disso aí também tinha escravidão por dívida, o cara mais pobre, porque ficava escravo, porque estava devendo, porque tinha ido para a guerra e não tinha pessoas para cuidar da lavoura. Sem dinheiro da lavoura, não tem dinheiro, gente. O camarada virava escravo para pagar suas dívidas. Sem contar a escravidão que acontece muitas vezes por ser prisioneiro de guerra. O camarada se envolve numa batalha, vira muitas vezes ali um prisioneiro de guerra e acaba se tornando um escravo. Então esse era o tipo de escravidão, bem diferente da escravidão que nós conhecemos lá da escravidão colonial, que é uma outra história, tá? A revolta da plebe tem muito a ver, que é uma luta contra a exploração dos patrícios sobre os plebeus. Agora, para continuar a expansão romana, isso se resolve, tá? Vale a pena lembrar. Os plebeus conseguem muitas coisas do que eles queriam, muitas leis que os favoreciam, inclusive se casar com os patrícios, as filhas e os filhos dos patrícios, o que melhora muito a condição social ali de Roma, periodicamente pensando, né? Outro detalhe importante, a expansão romana. Nós vamos lembrar aqui das guerras púnicas. Que são as guerras púnicas? É a guerra de Roma contra Cartago, né? Ao norte da África. Cartago dominava todo o mar Mediterrâneo, também dominava a ilha da Sicília, que é estrategicamente muito bem localizada no mar Mediterrâneo. Por conta disso, para que Roma pudesse se expandir, ela tinha que vencer os povos, as demais populações, os clãs que tinham lá, mas tinham que lutar contra os cartagineses. Os caras lutavam com elefante, velho. Já pensou? Os antigos tanques de guerra eram elefantes todos revestidos de couraça, mas eles conseguiram sim vencer depois de 3 guerras púnicas. É um tempinho legal, né? 264, 146. Faz as contas para você ver. São praticamente 122 anos, 120 anos que os caras lutaram para conseguir dominar Cartago e, por fim, dominar o mar Mediterrâneo. Isso aí foi uma mola propulsora para a expansão romana. Mas a crise da República era inevitável, porque existe muita luta pelo poder, muita traição, muita gente querendo dominar. Então começa-se então a haver guerras civis, romanos contra romanos. É necessário fazer ditaduras. Adivinha quem vai estar encabeçando as ditaduras? Sim, o exército, os militares, porque eles são considerados mais preparados para aquele momento. E muitos generais vão se destacar, como o general Mário, por exemplo. Mas acontece que precisava de estabelecer um tipo de governo, e o governo que foi estabelecido por último, então, foi o triunvirato, que na verdade era a formação de 3 generais para poder simplesmente governar, administrar Roma, porque Roma estava expandindo muito, os generais tinham muito prestígio junto com o povo, porque oferecia conquista, proteção e, é claro, sem dúvida nenhuma, arrecadação de impostos de outros povos acabava aí favorecendo muito ali os romanos. No entanto, os triunviratos tinham lutas de poder entre os generais. Por exemplo, o primeiro triunvirato, Júlio César, ele acaba se destacando, ele acaba sendo querido pelo povo, mas o Senado, com inveja, porque estava perdendo o poder, com a ajuda de Brutus, acaba assassinando Júlio César. Mas forma-se um segundo triunvirato, e nesse triunvirato tem um camaradinho chamado Caio Otávio. Dos 3 generais, é ele que se destaca. O cara é estrategista, era um grande general. E só que ele chega um momento que ele se destaca tanto que ele se autodeclara imperador de Roma. E Caio Otávio não quer mais ser chamado de Caio Otávio, ele quer ser chamado de Otávio Augusto, ou o famoso Otávio o Divino.
deuses o colocaram lá, ele merece adoração. Aliás, ele é um deus, é o rei Deus, né? Otávio Augusto então estabelece o Império Romano, 27 até 476 depois de Cristo, um pouquinho antes de Cristo. Depois de Cristo é o período do Império Romano. Aqui está Caio Augusto, mas é Caio Otávio Augusto, tá bom? Então ele é o primeiro imperador. Ele vai fazer a famosa paz romana, ou a Pax Romana, ou seja, vai diminuir as guerras civis, vai harmonizar mais a população, porque ele oferece para a população vantagens. Quais vantagens? Pão, circo, olha que maravilha, ou aplauso aí pro pão e circo, né? Funciona até os dias de hoje. O governo entretém as pessoas com coliseus, com shows, espetáculos, por exemplo, de cristãos sendo devorados ali por bestas feras, né? Você tem ali as batalhas navais que aconteciam nos coliseus, as corridas nos hipódromos também, tudo acontecia e o povão ia lá, cara. Ele se divertia, tipo futebol, tipo carnaval, sabe como é que é, né? Só que lá não era só isso não, ele ganhava também comida barata, comida de graça às vezes. Isso fazia com que ele não se revoltasse contra o imperador. Por isso criou-se então um estágio de letargia da população. Não quer dizer que não tinha revoltas, tinha sim, mas diminuiu do que estava antes. Depois da morte, né, do famoso Caio Otávio Augusto, você tem ali algumas dinastias que vão assumir o trono, né, os Severos, você tem os Flavianos, mas tudo isso aí com muita corrupção, traição, toda aquela coisa que a história romana traz para você. Mas o que você precisa saber é que o Império Romano, ele acaba simplesmente sendo derrotado por coisas mais simples do que pareciam. Olha só, você tem o crescimento do cristianismo, é um fator muito importante. Você tem uma diminuição na produção muito grande por causa também do clima, mas também você tem a diminuição dos escravos. Porque os escravos, a maioria, eram simplesmente pessoas que vinham como prisioneiros de guerra. Se você tem menos soldados, porque as pessoas cristãs não queriam se envolver muito com guerras, essas coisas, isso acaba diminuindo o atrativo pelo exército. Então acaba que Roma tem que se aliar a povos bárbaros, povos germânicos, principalmente nas fronteiras, para proteger suas fronteiras. Ali, estabelece eles ali, dão uma certa faixa de terra para eles, mas os povos além da fronteira, como os hunos, eles estão atacando, eles querem invadir, você tem outros povos vindo do lado oriental. Tudo isso aí vai fazer com que os bárbaros pensem duas vezes e façam o seguinte: vamos tomar Roma para nós? E foi o que aconteceu. Eles tomaram o Império Romano, literalmente invadindo suas cidades. Temos que lembrar que os povos romanos já estavam muito envolvidos com os povos bárbaros, inclusive com casamentos. Tudo isso aí fez com que enfraquecesse o Império Romano e nós temos em 476 a queda do Império Romano Ocidental. Ué, como assim? Claro, tem o lado oriental. Constantino já tinha vislumbrado isso e ele pegou e concentrou suas forças no lado oriental, no Império Romano Oriental, ali onde ele estabeleceu a Nova Roma, que passou a ser Constantinopla e hoje você conhece como Istambul. Sobreviveu por mais 1000 anos o Império Romano Oriental, mas o Ocidental acabou e deu origem ao que você conhece hoje como Europa, porque aqueles povos bárbaros subdividiram aqueles territórios, criaram os estados nacionais e hoje nós somos aí oriundos dos portugueses, nós temos ali a América Latina, grande parte oriunda dos espanhóis, de holandeses, de franceses, América do Norte dos ingleses e é por aí afora. Europa, então, é a grande consequência da queda do Império Romano. E nós temos ali, com o final do Império Romano, o início do quê? Da Idade Média, que é, na verdade, o nosso próximo assunto. Agora não vai cair, não. Muito bem, vamos para frente então? Tocamos o barco para frente com o Ocidente na Idade Média, o feudalismo. A primeira coisa que nós vamos estudar no feudalismo é o período Idade Média, 476 depois de Cristo, quando cai o Império Romano Ocidental. E lá, quando Constantinopla é invadida pelos turcos otomanos no ano 453 depois de Cristo, derrubando a parte oriental do Império Romano, nós temos o fim da Idade Média. Então, este período de 476 a 453 é chamado de Idade Média, do fim do Império Romano Ocidental, Oriental, e a estrela aqui, a cidade de Constantinopla, porque o Império Romano ainda existe neste período, só vai ser derrubado o Império Romano Oriental ao final dele.
Muito bem, porque nós estamos nesse período, na Alta Idade Média, um fortalecimento incrível do catolicismo, uma supremacia papal. O Papa ganha poderes, inclusive poderes de cesaropapismo. O que é isso, né? Cesaropapismo tem a ver com a ideia do próprio líder da igreja, isso no lado oriental, também ser o líder da política, o líder do governo. Era isso. No lado ocidental, isso no lado oriental. No lado ocidental, nós temos isso aí um pouco separado. Nós temos os reis e nós temos os papas, mas os reis eram abençoados por quem? Pelos papas. Há um teocentrismo. Todo pensamento é Deus, tudo é vontade de Deus, quer seja coisas boas, quer seja coisas ruins. E parece que o homem não tem responsabilidade nenhuma pelas ações que ele faz, porque tudo era vontade de Deus. Nós temos uma igreja e um Estado muito ligados um com o outro. Isso era um problema, porque a igreja, sendo oficial, ela impediu que outros pensamentos se popularizassem, se diversificassem, tendo apenas um tipo de pensamento, o católico. E se não fosse católico? Nós já vamos ver o que acontece se não fosse católico. O catolicismo cresceu muito porque até o século VIII ela recebeu muitas doações de terras por vários e vários motivos, né? Desde a questão ali que ela coloca com a questão das ofertas, das relíquias, das questões das negociações de cargos no clero, tudo isso aí vai enriquecer muito a igreja. E a igreja era dividida em dois estágios, ou em dois grupos distintos. O clero secular, que era aquele formado pelo padre, pelo bispo, por aquele paroquiano que estava com você desde a hora que você nasce, no seu batismo, no seu casamento, na sua crisma, no seu velório. Em todo lugar está ali a presença, né, constante da igreja por meio dos padres, dos bispos. Mas tem o clero regular. O clero regular já era composto mais por enclausurados, como por exemplo monges, né, os conventos, os mosteiros. Aqueles lá são aquelas pessoas que acabavam formando aqueles grupos que muitas vezes estavam descontentes com o catolicismo, não queriam deixar de ser católicos, então acabavam sendo católicos, mas de forma mais enclausurada, não tinham contato muito direto com o povo. Então esses eram os dois formatos que tinha ali. A Inquisição era uma espécie de um tribunal eclesiástico que a igreja tinha para julgar as heresias, para julgar o herege, aquele camarada que não concordava com as ideias católicas e às vezes expunha suas ideias diferentes do catolicismo. Então esse camarada muitas vezes era torturado. Eles acreditavam, né? Existiam grupos que acreditavam que a tortura, que a morte pela fogueira, tudo isso assim pudesse simplesmente destruir o corpo, mas salvar a alma. É meio estranho, né? Mas era assim que se pensava muitas vezes. Isso não justifica de forma alguma as torturas, mas existia sim essa crença. Tanto é que ela pegou o nome ou o apelido de Idade das Trevas. Um pouco injusta, porque trevas dá a impressão que não acontecia nada, tudo era ruim. Não, tinha coisas boas, né? Coisas de conquistas que nós vamos falar logo mais. Vamos falar um pouquinho agora do século IX ao XI, que é o feudalismo. Para começar, feudalismo vem da ideia de feudo. Feudo é todo aquele elemento que pode produzir algum tipo de riqueza. Neste momento, o feudo mais importante era a terra. Quanto mais terra você tinha, mais poder. Se você fosse um senhor feudal com mais terra do que um rei, você era mais poderoso do que o próprio rei. O rei só tinha algum poder dentro do seu próprio feudo se ele tivesse terras. Olha um detalhe interessante, há uma descentralização do poder. Cada feudo tem a sua... Parece cidade-estados, né? Mas cada feudo tinha ali o seu governo, tinha os seus costumes consuetudinários, tinha suas leis, tinha suas formas. Existiam alguns padrões na questão da religião, a questão do catolicismo, tudo assim, mas os feudos eram todos protegidos por três grupos, basicamente, né? O senhor feudal, ele era maior, muitas vezes, que o rei, eu já falei, e a base era totalmente agrícola. As pessoas saíram das cidades por causa da sua violência. Quem tinha terra foi para suas terras, os seus feudos, grandes latifúndios, né, extensos latifúndios. E quem não tinha foi trabalhar, foi morar junto lá, ser protegido ali pelos nobres, mas em troca disso eles teriam que ser servos. Então a sociedade feudal era uma sociedade estamental. Ela era dividida por estamentos, né? Nós tínhamos servos, a nobreza e o clero, tá? Clero e nobreza praticamente os mais poderosos ali. Era uma relação feudo-vassalo.
vassálica, ou seja, o senhor feudal poderia doar terras para outro nobre, parte da sua terra. E esse outro nobre poderia também pegar parte da terra que ele recebeu e doar um pouco mais para um outro nobre, sempre uma relação entre nobres. Uma relação feudo-vassálica, ou seja, de sucerania e vassalário. O sucerano é quem doa a terra e o vassalo é quem recebe a terra. Só que esse que recebe também é nobre, ele pode doar parte daquela terra para outro e ele acaba se tornando, ao mesmo tempo que ele é vassalo, ele pode ser um sucerano também do outro que ele doou a terra. Há uma fidelidade militar, porque para ele receber essa terra, ele tem que formar ali na sua terra um exército, né, uma força paramilitar que vai ajudar a proteger todo o feudo. Há obrigações do servo. O servo trabalha, ele vai para o labor. Os nobres simplesmente cuidam da administração e principalmente da proteção por meio dos cavaleiros, que eram os filhos dos nobres, que formavam toda aquela base militar de proteção do feudo, e tinha o clero, que eram os oratores, ou seja, eles oravam por todos. Então todo mundo fazia tudo por todo mundo, cada um dentro da sua especificidade. Servos trabalham, nobres administram e defendem, e simplesmente o clero cuida da parte espiritual. A economia nesse momento tem como base não o comércio. O comércio, agora as moedas são pouco usadas. Aqui o que interessa é o escambo, a troca. Você tem um produto para trocar para o outro e assim vai. Você tem uma produção de subsistência, né? O senhor feudal ganhava dinheiro porque ele tinha grande lavoura, tudo aquilo. Era dividido por mansos, né? 3 tipos de manso: manso senhorial, onde estava aquela parte do feudo, onde estava desde tudo que você puder imaginar em termos de ferramentas, capela, moinhos, tudo que você pudesse precisar, grande lavoura, tudo ficava nessa parte no manso senhorial. A outra parte era o manso servil, onde moravam então em casebres ali esses servos que foram morar na terra do senhor feudal para o servir. Veja, ele não é escravo, ele é servo. Isso é importante saber. Por quê? Porque ele tem a sua proteção, tem todas as benesses, entre 1 milhão de aspas ali, do feudo, principalmente a proteção, mas ele trabalha pagando então ali muitas coisas por obrigações pela produção, como por exemplo a talha, que era parte da sua produção de subsistência. Ele participava também da corveia, que vários dias na semana ele trabalhava para o senhor feudal. Tinha também as banalidades, se caso ele quisesse usar qualquer tipo de equipamento do senhor feudal, ele pagava uma taxa. Tinha o tostão de Pedro, que era o dízimo para o clero. Tinha a mão morta, que era uma espécie de 1 milhão de aspas aqui, de prever, né? Na verdade, você garantia que você seria enterrado ali, teria um funeral todo bonitinho, mas você tinha que pagar uma taxinha para isso também, que era a famosa mão morte, e por aí afora. Muitas taxas, então sobrava muita coisa, né? Até porque a produção nem era tão grande assim. Então era subsistência, geralmente, principalmente para o servo, e o escambo. Essa era a base da economia. A economia para o senhor feudal era da agricultura. Ele poderia ganhar porque ele tinha lavouras, ele poderia ter um certo recurso, mas não tinha conforto como muitos imaginam que tinha, não, tá? No final do século XI nós temos uma crise, porque os feudos são tão divididos, subdivididos, com sucerania e vassalagem, que chega uma hora que não tem mais o que dividir, não tem terra para tanta gente. Afinal de contas, ninguém tinha 1 ou 2 filhos, eles tinham muitos filhos, e esses filhos acabaram sobrevivendo mais do que, posso dizer, deveriam. Na verdade, o que foi acontecendo é que novas técnicas agrícolas, como o uso da roda d'água, a charrua, que na verdade é o arado, tudo isso aí fez com que eles produzissem mais alimentos, se alimentassem melhor, diminuiu as invasões nos feudos, até por conta que era muito bem protegido, então menos guerras, mais pessoas sobrevivendo. Você tem uma maior percepção de higiene, entenderam que lavar a mão salva a vida, né? Então os caras começam a sobreviver mais. Naturalmente, isso aí traz todo que o comércio também é importante, porque se eles comercializam produtos, eles têm uma variação ou uma variedade muito maior de alimentação. Isso aí traz mais saúde. Isso traz também, consequentemente, um aumento da população, um aumento da densidade demográfica. Agora os feudos estão hiper mega lotados e precisam sair dali. E como é que eles vão fazer isso, né? Eles vão começar a ir para as cidades, começa a haver um renascimento urbano. Nós vamos ter também, eu não coloquei aqui, mas a questão das cruzadas. Os filhos dos nobres, eles vão
para a guerra, eles vão lutar em outros lugares e acabam, né, encontrando uma perspectiva diferente de vida que não sejam os feudos. O objetivo maior era religioso, libertar Jerusalém da mão dos muçulmanos, mas no decorrer de toda essa trajetória, muitos viraram comerciantes, outros viraram burgueses, todos viraram, então, tiveram outras fontes de vida que não fosse exatamente a questão do feudo. Isso faz com que o feudalismo, o sistema feudal, simplesmente entre em decadência e você tem um renascimento, então, das cidades por causa da burguesia. Burguesia, na verdade, era aqueles feirantes que faziam nas encruzilhadas das estradas as feiras, formava aquele burgo, né, aquele setor, né, onde eles iam comercializar, se organizavam, começaram a se organizar de uma forma maior, criando vilarejos em volta dessas feiras e criando grandes cidades que se tornam aí a partir desse crescimento da burguesia. Depois do fim do feudalismo. O feudalismo ele vai sobreviver por muito tempo ainda, mas o Renascimento foi a grande mudança então ali no final da Idade Média. Próximo assunto aqui que nós vamos falar, história moderna. Já que estamos falando de final da história da Idade Média, vamos falar de história moderna. Opa! Saca só. Vamos lá. A história moderna, nós temos ali o período de 1453, da queda de Constantinopla e o fim do Império Romano Oriental, né? Até 1789, que você conhece muito bem, que é a Revolução Francesa. Esse é o período que compreende a Idade Moderna. Nós temos já desde o final da Idade Média, da Baixa Idade Média, né, a partir do século XI ali, XII, nós temos a formação dos Estados Nacionais que acabam se tornando muito fortes ainda neste período da Idade Moderna. Por quê? Nós temos ali reis absolutistas já organizados, já fortalecidos, e essa centralização de poder, ela acaba criando os Estados Nacionais. A França, Espanha, Portugal, Holanda, tudo isso aí vai se tornando nações, literalmente, a partir deste período. Então nós temos ali, de certa forma, uma harmonia entre reis, monarcas e burgueses, porque havia uma troca de interesse. O rei tinha interesse nos impostos que a burguesia produzia, né? Ela gerava riquezas. Isso mantinha, de certa forma, os seus luxos, mas era uma sociedade estamentada ainda. A característica aqui vai vir a partir do Renascimento, quando começa a renascer a cultura greco-romana. Isso é o Renascimento, a volta da cultura greco-romana, as cidades fortalecidas, você tem ali toda a arte, a ciência, a filosofia, o pensamento individual, só que, consequentemente, vai enfraquecendo gradativamente o poder da igreja oficial, que é o catolicismo. Nós temos então ali a negação da cultura medieval. O que é isso? Por isso que chamava Idade das Trevas. Nós vamos ver lá na frente, principalmente ali no século XVIII, o Iluminismo, né? O Iluminismo com os filósofos, pensadores, que vão trazer novas ideias, né? Também tem a Reforma Protestante, que acontece tudo nesse período. Tem a própria Inglaterra, que acaba se tornando também protestante, anglicana. E tudo isso faz com que há uma negação da cultura medieval, tratando ela como idade da escuridão, idade das trevas, porque agora tinha o iluminismo, agora o conhecimento estava sendo iluminado e os indivíduos poderiam se expressar. Claro que não era bem assim, isso foi acontecendo no decorrer do tempo. Nós temos essa revalorização da cultura greco-romana, o antropocentrismo no lugar do teocentrismo. Deus agora não era o centro de tudo, o homem também era responsável por suas ações. Não quer dizer que o antropocentrismo não acreditava em Deus. Não, simplesmente o homem tinha a sua parte de responsabilidade nas coisas que aconteciam. Então, uma centralidade mais na questão da ação dos homens. Neste meio veio os movimentos humanistas, estes sim, muitas vezes dotados de pessoas ateus, que não acreditavam em Deus, né? Um racionalismo muito forte em detrimento da fé. A ideia do heliocentrismo, então, ela começa o quê? A ideia de se ter, então, um sistema
sistema solar, ela se torna muito fortalecida, né? Acaba o geocentrismo, a Terra era o centro do universo. Não, agora tem o heliocentrismo, há um sistema solar, há a possibilidade de outros lugares no planeta do universo. E temos, claro, o mecenato. O mecenato, na verdade, as pessoas mais abastadas acabavam financiando filósofos que divulgavam as suas filosofias e pensamentos, as obras de arte, e na verdade essas obras de arte acabava expressando também o pensamento individual das pessoas. Então o mecenato era muito interessante porque financiava então o crescimento dos pensamentos artísticos, o crescimento dos pensamentos filosóficos e por aí afora. Isso beneficiou muito o comércio. E é claro, o catolicismo acaba de certa forma sendo atingido porque os pensamentos protestantes acabam crescendo e há um pensamento mais individualista com relação à religião e formam-se outros grupos religiosos que não sejam apenas os católicos. Nesse período nós temos também as grandes navegações a partir do século XV. A Europa do século XV ela está então naquela transição feudo-capitalista, saindo do sistema feudal para entrar ali no sistema mais capitalista. Nós temos o pioneirismo nas navegações dos portugueses, afinal os caras estavam ali num ponto estratégico geograficamente falando, né? E você tem a tomada de Ceuta pelos portugueses ali, bem no Estreito de Gibraltar, onde controlava o acesso do Oceano Atlântico para o mar Mediterrâneo. Isso foi muito importante para os investimentos nas grandes navegações para a conquista de novas rotas marítimas e comerciais. Afinal de contas, aqui nós lembramos do que? Lá da ideia de especiarias. Todas as especiarias que vinham da Índia, do Oriente Extremo, do Oriente Médio, tudo lá passava pela Itália. A Itália ali era quem controlava literalmente o pedágio no mar Mediterrâneo, fazendo com que os custos desses produtos trazidos lá, né, fossem muito altos. Então, Portugal resolve fazer uma nova rota para chegar às Índias, no caso ali, né, para o Oriente. Os espanhóis também não deixam por menos. A diferença é que os espanhóis, eles vão pela rota ocidental. Eles vão tentar circular o planeta. Por quê? Porque já havia quem acreditava que a Terra era incrivelmente redonda, né? Então, ele daria a volta no planeta, chegaria nas Índias, saindo do mesmo ponto, poderia chegar no mesmo ponto se a Terra fosse realmente redonda. Aí nós temos Colombo chegando em 1492 na América, achando que estava nas Índias e considera os moradores daqui como índios. Achou mesmo que estava no Extremo Oriente, mas ainda não estava. Nós temos ali Américo de Vespúcio, que vai depois fazer circundar, né, todas aquelas terras e vai ver que se trata de um novo continente, totalmente nada a ver com o Oriente Extremo. Nesse caminho também nós temos Cabral, que chega ao Brasil, afinal estava se procurando a rota, os portugueses, pelo Oriente, fazendo navegações pelas costas da África. E nessas navegações eles acabavam abrindo cada vez mais ali, né, as novas rotas marítimas, até que encontraram, afinal, se Colombo encontrou mais ao norte ali terras, por que não mais ao sul, não é verdade? O fato é que no final Vasco da Gama consegue chegar às Índias, dominar o Oceano Índico e chegar às Índias. Isso aí vai fazer com que a Itália deixe de ser então aquela que monopolizava todos os negócios entre o Ocidente e o Oriente. Tudo isso aí traz uma revolução comercial. Agora nós temos as Américas, que acabam virando o quê? Colônias. Colônias de franceses, colônias de ingleses, colônias dos portugueses, dos espanhóis, colônia dos holandeses, entre aspas, né? Porque tiveram algumas invasões aqui. Mas o fato é que o comércio se expande bastante. Nós temos o Tratado de Tordesilhas nesse momento, onde 370 léguas a partir da ilha de Cabo Verde para o Ocidente seriam então pertencentes ali à Espanha. E Portugal ficaria com a outra parte, né? E dá certinho que o Tratado de Tordesilhas passa aqui pelo Brasil e nós pegamos uma pequena fatia do Brasil até aquele momento. Essas fronteiras serão mudadas no ano 1750 com o Tratado de Madrid, que teremos uma fronteira muito próxima da que nós temos hoje.
Beleza, pessoal? É isso aí. E vamos agora para o período colonial no Brasil. Como acontece no Brasil? Cabral chegou ao Brasil, certo? Se ele chegou ao Brasil agora precisa do quê? Ele precisa de colonizar. Afinal de contas, aqui nem era Brasil. Virou Brasil por conta da exploração do pau-brasil. Vamos lá então para o período colonial no Brasil. Desse cenário aqui, vamos entender um pouquinho o que é colonização. Colonização é você pegar uma região que é recém-descoberta e, além de explorá-la, né, das riquezas que ela pode ofertar ali para suas metrópoles, que se tornam colônias aí aqui no caso, que vão levar riquezas para a metrópole, também se tem uma ideia de povoar essa colônia. 1530, então, o Brasil foi descoberto em 1500, mas até o ano mais ou menos de 1530 se explorava muito o pau-brasil. Agora, de 1530 a 1815, aí nós temos o quê? Uma sociedade mais patriarcal, nós temos ali um catolicismo oficial atuando e, é claro, as capitanias hereditárias. O próprio nome já está dizendo, né? Capitanias quer dizer que existiam capitães donatários, que não eram os donos da terra, mas donatários da terra. Eles tinham poder sobre a terra enquanto se explorava, produzia e, de certa forma, compartilhava ali impostos com a coroa, né? As pessoas vinham para cá para colonizar com suas famílias, com seus recursos, tudo. Então o governo, a coroa portuguesa, dividiu ali em várias faixas de terra e cedeu essas terras ali, né, por documentos, o famoso documento floral, o documento de doação daquela terra para que fosse explorada ali pelos capitães donatários. E tinha também as sesmarias, que os capitães donatários poderiam, de certa forma, repartir essas terras para que ela pudesse ser mais bem exploradas. Mas, infelizmente, somente a capitania de Pernambuco e São Vicente, ou seja, no Nordeste e no Sudeste, que tiveram sucesso. As demais capitanias não tiveram tanto sucesso assim, por falta de recursos, comunicação difícil, mão de obra escrava que muitas vezes diziam que ia vir e acabava não vindo, né? Nesse período nós temos aí o período da escravidão, que falaremos logo mais. A economia aqui então é a partir do pau-brasil, né? Que é o primeiro elemento, produto exploratório do Brasil. Nós temos a cana-de-açúcar, né? Que produziu açúcar para o mundo. Tudo isso aí depois, lá no século XVIII, nós temos a Sociedade do Ouro, que vai substituir, entre aspas, ou complementar a riqueza da cana-de-açúcar. E, é claro, tudo isso com base em latifúndios e monocultura. Consequentemente, você tem ali uma mão de obra que não é assalariada, ela é uma mão de obra escravizada. Antes de falarmos nisso, o governo, para tentar salvar ali as capitanias hereditárias que estavam fracassando, ela estabeleceu lá, a coroa portuguesa estabeleceu aqui no Brasil os governos gerais de 1548 até 1572. Foi um período onde lá em Salvador, na Bahia, eles estabeleceram ali como uma espécie de capital do Brasil, onde tinha ali um governador geral que ele falava pela coroa portuguesa, ou seja, agora os capitães donatários não precisavam de atravessar o mar e lá conversar com o rei da coroa portuguesa. Não, ele poderia conversar direto com os governadores gerais, ou o governador geral e seus assistentes, porque um substituía o outro, né? Ele era, de certa forma, sucessória. É a maior autoridade colonial que se tem aqui na colônia, no Brasil. Uma centralização administrativa muito forte. Ela administrava tudo, desde que de você pensar na justiça, na legislação, em tudo isso é ela que cuidava disso. Há uma manutenção desse período das capitanias gerais, ela não acaba. As capitanias gerais, elas só vão acabar, na verdade mesmo, ou as capitanias hereditárias, as capitanias hereditárias só vão acabar mesmo ali nas reformas pombalinas no século XVIII. Até então, as faixas de terras aqui existiam. Estava se tentando melhorar a produção, a exploração dessas faixas de terra. A reforma pombalina, ela acaba com as capitanias hereditárias, começa a estabelecer ali, é claro, outras formas de territórios de províncias, mas pensando que nesse momento ainda não se tinha a independência do Brasil. Então, nada mais era aqui do que uma colônia, né?
Você tem ali os jesuítas chegando no Brasil também. Esses jesuítas, eles vêm pelos governos gerais ali no século XVI, catequizar índios, catequizar negros que eram trazidos da África como escravos, né? Outro detalhe, os setores municipais, já estava acontecendo as divisões territoriais no Brasil, que no futuro se tornarão províncias, e lá na República estados, né? Você vai ter ali setores municipais que nós conhecemos como Câmara dos Vereadores, aonde quem presidia eram os famosos homens bons. Quem eram os homens bons? Os homens bons eram as pessoas mais abastadas, mais ricas, bons porque eles tinham recurso, tinham dinheiro, tinham prestígio na sociedade. Então elas que determinavam, tinha poder de polícia, poder jurídico, poder legislativo, poder executivo, tudo estava nas mãos então das câmaras municipais que administravam ali as necessidades locais que chegavam, né, claro, por meio ali de canais nos governos gerais neste período. Outro detalhe importante, aqui nós temos os três governadores gerais do Brasil, Tomé de Souza, muito importante, Tomé de Souza, você tem ali Duarte da Costa e você tem o Mendes Sá. Vale muito, nossa aula é muito curtinha, não dá para entrar nos detalhes, mas vale muito a pena saber com que eles lidaram, quais foram as suas feitorias, que era desde combate aos indígenas, combate às invasões francesas que muitas vezes aconteciam, eles trabalhavam a questão de fundação de cidades, fundação de tudo que você puder imaginar. Foram grandes governadores para aquele período, para aquele momento. Era um tríplice governo geral brasileiro que aconteceu até o ano 1572. E para finalizar aqui, nós temos 350 anos de escravidão no Brasil. Primeiro se tenta escravizar o indígena, mas o indígena ele conhece as matas, ele tem uma certa comunicação muito mais forte com outros grupos indígenas por causa dos troncos linguísticos, era muito difícil de segurá-los como escravos. Então traz-se lá da África pessoas a princípio compradas como escravos e depois passa-se a ter o tráfico negreiro, onde pessoas são sequestradas, famílias sequestradas e trazidas em navios negreiros para cá. Por quê? Aqui era mais difícil, eles não conheciam a linguagem, eles vinham para trabalhar apenas de forma compulsória, obrigatória, eram vendidos como mercadorias, como trabalho, como não se tinha ideia de entendê-los como seres humanos. Mesmo a religião, tá? A religião tinha um pensamento um pouco diferente do que nós conhecemos hoje a respeito deles. 350 anos produzindo riquezas para o Brasil, enquanto os filhos dos brasileiros, os filhos daqueles que estavam aqui no Brasil, descendentes de portugueses, das elites que povoavam o Brasil, estavam estudando nas melhores universidades, né? Acontece a libertação dos escravos? Acontece, mas não há políticas públicas e nem afirmativas para eles. Eles têm que se virar. Da noite para o dia, fecha-se a fazenda, coloca-os para fora. Como escravos, eles ainda tinham onde dormir, onde comer, e agora não tem nada, não foi pensado. Foi pensado, mas não foi posto em prática políticas públicas para incorporar essas pessoas descendentes de escravos para o Brasil. Por isso acontece essa injustiça social, acontece a questão do racismo de forma injusta, algo que é intolerável, o racismo, né? Porque é uma injustiça, porque a população africana, como escravos, produziu muito para o Brasil, mas foi ofertado muito poucas oportunidades para eles até os dias de hoje. Essa é uma temática que você deve estudar muito bem para as provas do PAS. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, curtido aí o nosso Play História. E por falar em curtir, curtam nossos vídeos. Faça também a sua inscrição no canal, mantenha o sininho ligado para você não perder nenhuma novidade. E por falar em novidade, olha só, nós estamos trazendo aí, estamos providenciando aí um vídeo especial sobre a história do Paraná. Fica ligadinho que vai estar saindo para você logo logo, tá bom? Valeu, tchau, tchau, aquele beijão no coração, tamo juntinho, valeu!